Fala pessoal, eu sou Emerson Broga e hoje eu vou mostrar para vocês o que são as APIs. Então pessoal, antes de mais nada, como vocês já devem ter visto aqui nesse vídeo, ele está atualizando aqui o título e também o thumbnail de acordo com algumas estatísticas do vídeo e tal. Como número de views, número de inscritos no canal e tudo mais. Outra coisa também que vale falar aqui nessa parte é que o número que você está vendo aí no título ou o número que você está vendo no thumbnail, ele pode não corresponder exatamente ao número que está de verdade aqui no YouTube. Por alguns motivos. O YouTube pode demorar para disponibilizar, para atualizar esse número nos seus servidores. O cron job, que roda o meu código, ele pode estar aí fora de sincronia, dependendo da hora que você entrar nesse vídeo para olhar. Então, assim, a tendência é que ele não esteja 100% correto, mas que ele esteja muito próximo do que é. Porque tem essa diferença aí entre cache de servidor, o tempo que demora para o Google disponibilizar isso aí nos servidores todos que tem e tudo mais. Então, assim, se por um acaso estiver exatamente igual, é meio que um milagre, vamos dizer assim, mas ele vai estar sempre muito próximo, e tanto é que é por isso que a gente usa os números como 1K, 1M, para mostrar aí quando está mais de 1000, mais de 1 milhão e tal, por causa disso, para ficar ali, não ficar sempre um número muito discrepante, então fica sempre ali mais próximo. Então assim, deixar claro aqui também que esse número não vai estar sempre 100% correto com o que está no YouTube, mas vai estar muito próximo. Isso aí só é possível via API. Mas antes de eu entrar nesse mundo aí de explicar o que é API, eu tenho que deixar aqui também um disclaimer, eu tenho que deixar aqui uma explicação, eu tenho que dar uma clareza aqui para vocês sobre o seguinte. Esse vídeo meu, essa ideia de fazer um vídeo que atualiza o título e atualiza a thumbnail, não é nada original. A gente já teve, eu já vi aí o vídeo do Tom Scott fazendo isso, vi também o vídeo do MrBeast, e também um vídeo, se eu não me engano, do Fireship. São 3 canais aí que eu vi fazendo esse mesmo tipo de abordagem. Um atualiza o vídeo, outro atualiza o thumbnail, outro ensina como que faz e tudo mais. Então, assim, não é uma ideia original minha, mas, assim, eu estou aqui para explicar para vocês, e vou fazer também, a gente vai entrar no código, vai pôr a mão na massa e fazer isso também. Então, vamos lá. O que é uma API? API, a palavra API, a sigla API, significa Application Programming Interface. E isso significa que é uma interface para que outros programas possam interagir com essa aplicação. Vamos traduzir isso aí para outras palavras. No caso, quando a gente fala de uma API web, existem várias delas, existem a SOAP, existem várias outras aí, mas a que está mais em moda agora, que a gente usa atualmente, a gente está agora em 2020, o que a gente usa atualmente é mais a API REST, e ela nos permite usar aí o protocolo HTTP, o protocolo HTTP 1.1, a gente usa ele para comunicar aí, usando URLs, comunicar sites, entre servidores, a gente usa aí o protocolo HTTP para enviar e receber respostas. E aí, quando a gente está construindo uma API, que são outros, que eu já deixei aqui no canal, outros vídeos onde eu mostro como construir uma API e tudo mais, a gente está abrindo as portas do nosso programa para que outras pessoas consigam interagir. Vamos pensar isso da seguinte forma. Eu consigo usar a API do Twitter para enviar um tweet. Então, o que isso quer dizer? Eu não fui lá no banco de dados do Twitter e coloquei lá um novo tweet. Eu usei uma API, que foi uma interface que ele me disponibilizou, para a gente poder ir lá e adicionar um tweet. A mesma coisa aqui na API do YouTube. Eu uso a API do YouTube para buscar os dados do vídeo e depois uso essa mesma API para atualizar esse mesmo vídeo. Isso aí tudo a gente está usando a API REST e fazendo isso aí tudo de forma bem dinâmica, bem transparente aí para o usuário final. Tudo é feito via programação, não precisa de nenhum input de usuário,
Pode ser que precise de um input inicial para pegar uma autenticação, uma autorização para poder fazer essas coisas, né? Porque senão seria só criar o URL e mandar isso para lá e ia funcionar e você não ia saber de quem veio, se pode mexer ou não pode e tal. Então, primeiramente, a gente tem toda essa parte de, né, autorização, que seria aí algum token, alguma API key, alguma coisa desse tipo que a gente envia. E assim a gente consegue comunicar entre API. Mas eu não vou ficar aqui falando só de API REST, né? Quando a gente fala de API, ela se aplica a quase tudo que envolve programação, né? A gente tem aí em quase tudo. Por exemplo, quando você está desenvolvendo para um smartphone e você quer acessar a câmera desse smartphone, significa que o sistema operacional daquele smartphone está disponibilizando para você uma API que te permite de forma fácil utilizar aquele hardware que é uma câmera, que seria no caso a câmera. Ele não te fala assim, envie tal voltagem para a câmera para que ela abra a sua lente, entendeu? Você não está entrando nesse nível. Você está simplesmente falando, tira uma foto para mim. E aí, não interessa o que acontece lá dentro, ele vai fazer isso e te retornar essa foto. Essa é uma forma aí de explicar essa API. Uma forma que eu escutei de alguém, não lembro onde foi, não lembro quem foi, que eu achei muito interessante, né, uma analogia muito boa sobre a API, foi uma pessoa que falou o seguinte, descreveu da seguinte forma: a API é como se fosse um garçom. Você vira para o garçom e fala assim, eu quero um sanduíche. Ele vai lá na cozinha e o pessoal lá prepara esse sanduíche para você e ele traz de volta. Ou seja, você não precisa saber como é que faz para acender, sei lá, né, a chapa para fazer esse sanduíche. Você não precisa ir lá e saber onde é que está o pão. Você pediu um sanduíche, ele chegou. Que é do mesmo jeito de uma API do Twitter, por exemplo. Você não foi lá e falou, ó, atualiza no banco tal, na tabela tal, esses dados para mim. Você só falou assim, posta esse tweet para mim. Então, assim, uma analogia muito boa que eu ouvi falar sobre a API é essa dela ser um garçom, né? Ela é uma pessoa que faz a comunicação entre duas aplicações. Agora que eu deixei um pouco mais claro como que isso funciona, né? Como que as APIs se comunicam aí, vamos lá para o computador que eu vou fazer esse exemplo atualizando o título do YouTube aqui, do nosso vídeo do YouTube, baseado aí em algumas estatísticas. Então agora, vamos lá para o computador. Então vamos lá, agora que a gente está aqui no computador, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o nosso projeto. Então já estou aqui dentro da pasta do projeto. Eu vou começar instalando aqui o Express, porque ele que vai gerenciar aí para a gente as rotas da autenticação. Então vou colocar aqui, ó, npm install --save express, só para a gente ter aí uma rota onde a API vai retornar para a gente o usuário que acabou de logar, né, com o código, para a gente poder pegar o token e tudo mais, né, porque é assim que funciona o auth. Depois eu posso fazer um vídeo só explicando como funciona essa autenticação, mas aqui no caso a gente vai apenas colocar a mão na massa. Então, acabei de instalar aqui o Express, vou puxar aqui o meu Visual Studio Code, já estou lá naquela pasta, a gente já tem aqui o Node Modules, tem o Express aqui instalado, na verdade eu tenho o package.lock.json, né? Nem tenho o package.json, então vou até criar ele aqui, ó, npm init-y, para ele criar para mim esse package.json. Vou até rodar aqui de novo, só para ele salvar lá para mim o Express lá dentro, que ele está instalado o Express, né? Então vou deixar aqui, isso. Pronto, agora eu tenho aqui, ó, falando a minha dependência Express. E beleza, vamos começar aqui o nosso projeto. Como eu disse, eu vou fazer apenas a parte de login aqui usando o Express. Então vou criar um arquivo aqui que eu vou chamar de index.js e vou importar o Express. No caso, vou usar o require, né? Vou usar o common JS aí para fazer esse import. Então é const express igual require express. Beleza. Aí aqui eu vou criar uma rota. O ideal seria eu criar duas rotas, mas vou fazer de uma forma bem simples aqui. Então vou fazer uma rota só, onde a gente vai tratar aí a geração da URL de login e o retorno desse usuário. Vou tratar em apenas uma rota. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que criar aquele servidor Express, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer. Então const app recebe Express.
Isso. Agora eu vou colocar aqui o Express já para ele usar, né, entender requisições aí que trazem JSON, né? Então app.use express.json, e vou falar também para ele entender as URLs aí que trazem parâmetros. Então app.use express.url encoded, e aí vou passar aqui extended false. Beleza, feito isso, agora eu posso simplesmente criar uma constante aqui para a nossa porta, né, para a gente colocar definir a porta da nossa aplicação. Vou colocar na porta 3000. Agora eu vou criar o meu servidor para escutar, então app.listen, e aí eu passo a porta, coloquei ele para escutar as requisições que chegarem aqui, e aí console.log, na verdade eu tenho que passar uma arrow function aqui primeiro, isso, aqui é uma função, e aí aqui console.log, e aí listening on http localhost na porta 3000. Posso fazer assim concatenando, ou posso também usar backticks aqui e usar template strings para concatenar. Deixa eu mudar aqui, ó, fica até mais legível. No caso seria nesse formato. Pronto, aqui eu tenho um servidor simples em Express, e aí eu vou colocar ele para escutar aqui na nossa rota, né, do barra, né, a nossa rota padrão aí do nosso projeto. Então app.get, vou colocar para escutar uma requisição get no barra, e aí com isso a gente vai ter aqui, né, o request e response, e aqui dentro a gente vai fazer o que é preciso para primeiro gerar uma URL que vai logar o usuário lá nas APIs do Google, e depois quando a gente retornar um código, né, a gente usar esse código para buscar o nosso Access Token. Então, agora chegou o ponto onde a gente precisa de ir lá no YouTube, né, na API do Google, e gerar a nossa chave de API, né, o nosso client e secret, para a gente poder consumir essa API. Então, vamos lá. Para conseguir as chaves de API e o client, né, e secret que você precisa para acessar o YouTube, você pode pesquisar aí por YouTube API Key, e ele vai te levar para essa página aqui, que fala sobre como obter as suas credenciais. E aí você pode ir aqui na página de credenciais, né, dentro da console.developers.google.com. Ele vai te perguntar aqui, né, vai te dar umas boas-vindas e tudo mais, vai te perguntar o país, te perguntar tudo. Você pode preencher e colocar e criar a sua API Key. Deixa eu fazer aqui rapidão. E aí você clica aqui para, né, aceitar os termos e continuar. E aí, quando chega aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é criar o seu projeto. Então, vou criar um projeto aqui, vou falar aqui Emerson Broga Dev, vou colocar esse nome aqui, vou colocar aqui um create. E aí nesse ponto, ele já te deixa criar as suas chaves de API. Então vamos aguardar aqui a confirmação. Beleza. Aí depois que ele chega nessa tela aqui em credenciais, você pode ir aqui em criar credenciais, e aí a que a gente vai usar nesse caso vai ser essa OAuth Client ID. Então, vou clicar nela aqui. Ele me fala para eu configurar aqui uma tela de consentimento, né? Que seria como que o usuário, quando o usuário for aceitar, né, esse tipo de confirmação, né, para usar sua API, sua aplicação, ele tem que aceitar esse negócio e tudo mais. Aí chegando aqui, você pode escolher aqui que é uma aplicação externa, né, que qualquer usuário com a conta do Google pode usar. Ele vai te levar para essa tela, você coloca aqui o nome da sua aplicação. Você salva. Beleza, e agora você consegue criar a sua credencial. Vem aqui, cria o OAuth OAuth Client ID, que é o tipo de autenticação que a gente vai usar, né? O OAuth 2. E aí aqui você escolhe qual tipo de aplicação que você está criando. No caso, a gente está criando o Web Application. Aqui ele pede para pôr um nome do seu client. Então, vou colocar aqui website só. E aí aqui você coloca a URL de redirect. Essa é a parte mais importante aqui. E aí nesse caso aqui eu vou colocar simplesmente para http localhost na porta 3000. Porque a gente vai estar fazendo isso como um teste aqui. Mas no mundo real, né, você vai fazer isso aí redirecionando para o seu site. Então
Então adiciono aqui, vou criar, ele vai me dar aqui a minha Client ID e o meu secret, Client Secret, e aí a gente tem que salvar esses dois valores aqui, né, esses dois códigos, em um local seguro dentro da nossa aplicação, e para isso a gente vai usar o .env. Então agora que a gente tem essas informações na mão, eu vou voltar aqui no terminal e vou instalar a biblioteca .env para a gente poder salvar essas informações aí. Então npm install --save .env. Isso. Vou criar aqui agora o nosso arquivo .env, né? Então .env. E aí dentro dele eu vou fazer o seguinte, eu vou criar algumas constantes aqui, ó, YouTube Client ID, YouTube Client Secret. Vou criar também uma outra que é para guardar o meu YouTube Video ID. Então YouTube Video ID, que seria o ID do vídeo que eu quero modificar lá no YouTube. Vou criar também uma que eu vou chamar de YouTube Channel ID. Porque como eu quero fazer isso apenas no meu canal, no que eu estou fazendo, então eu vou simplesmente deixar isso aqui hard-coded aqui dentro, né? Vou deixar eles já configurados aqui dentro. Vou criar também o redirect URL, então redirect URL, que aí eu não preciso de ter isso aqui dentro do código, né? Como o meu .env, né? O arquivo .env, ele não é versionado, então eu consigo mudar isso aí de acordo com o servidor que eu for utilizar. Então aqui no meu local, né, eu vou deixar ele como localhost. Já vou até colocar aqui, ó, http localhost. E vou deixar também uma outra constante aqui que eu vou chamar de token file. Vocês vão entender porque que eu vou precisar dela, que é simplesmente o nome do arquivo onde eu vou salvar o meu access token. Então access token.json. Vou deixar assim. E aí aqui, como você já pode imaginar, né, é o Client ID que você pegou lá no site do YouTube. Aqui é o Secret que você pegou lá no site da API do YouTube. Aqui é o Video ID, né, do vídeo que você vai alterar, né, o vídeo que você vai fazer modificação. Lembrando que você tem que ter permissão para mexer nesse vídeo, né, que você está querendo fazer uma alteração nele. Você não pode chegar e alterar o vídeo de outra pessoa. Vai ser apenas do usuário que logou na sua aplicação. E aqui o Channel ID eu também vou deixar que é o ID do meu canal, que é o canal que eu vou modificar. Então, feito tudo isso, vou salvar, né? Você preenche aí com as suas credenciais e aí a gente vai voltar lá para o nosso index. Agora que a gente já está com as nossas credenciais, né, configuradas aí no nosso arquivo .env, a gente consegue buscar elas facilmente aqui usando o process.env e o nome daquele ID que a gente colocou lá. Então, por exemplo, se eu quiser o Video ID, então vou criar ele aqui, ó, const video ID, e aí eu consigo colocar aqui como process.env.youtube video ID, beleza? Só que para isso aqui funcionar, eu tenho que importar .env aqui em cima, então const.env, e aí vou receber ela aqui com require, né, .env. Beleza? E eu preciso inicializar ela aqui também, então vou inicializar logo no começo aqui com .env.config. Beleza, aqui eu inicializo o .env e agora eu consigo pegar esse valor aqui, né, usando aqui o process.env. Então se eu colocar aqui, por exemplo, console.log video ID, eu vou até colocar assim, para a gente poder ver lá no terminal, video ID, isso. E aí vou salvar e vou rodar esse index, quer ver, ó? Index, node, index.js. Ele está me dando um erro aqui. Ah, tá, porque eu coloquei aqui res é request response, na verdade. Então vamos lá. E aí tá aqui, ó, que é o video ID, né, que eu salvei lá no meu .env e tal. Então significa que está funcionando aqui, a gente consegue pegar esses valores. Então vou criar aqui uma entrada para cada um daqueles valores que a gente colocou lá. E aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter client, que vai ser o YouTube client ID. Vou ter também o nosso secret
secret, que no caso é YouTube, secret, na verdade eu coloquei como client, secret, isso. Depois eu vou ter o nosso vídeo ID, igual eu já coloquei, a gente vai ter também o channel ID, então YouTube, channel ID, então vou colocar aqui, ó, channel ID, beleza. Vou ter também o nosso token file, então vou colocar ele aqui, ó, token file, e aí aqui é só token file, isso. E vou ter também o nosso redirect URL, redirect URL, vou colocar assim para manter o padrão, isso. Então aqui, redirect URL, beleza. Aí agora a gente tem que fazer a configuração para a gente conseguir fazer as requisições, né, lá no Google, lá nas APIs do Google. Então a gente vai instalar uma biblioteca do próprio Google chamada Google APIs. Então vamos lá. Vou encerrar aqui, npm install --save Google APIs. Isso. Aí eu vou importar ela aqui em cima, const, e aí vou pegar ela aqui direto, ó, Google, que vai ser um require do Google APIs. Beleza. Aí com isso, agora sim, eu estou pronto para gerar a minha URL de login aqui. Então vamos fazer isso aqui, ó. Na verdade funciona da seguinte forma, eu tenho que passar aqui um escopo, então vou colocar aqui, ó, const, e aí eu coloco scopes, e aí falo quais escopos que eu quero mexer, né? E aí eu passo para ele aqui o seguinte, eu passo profile e e-mail. E tem que passar também a API que eu quero mexer, a URL da API que eu quero mexer, que no caso é a YouTube API URL. Então, que é a minha URL lá do YouTube, né, que eu quero mexer com as coisas do YouTube. Então, eu vou criar ela aqui em cima, const YouTube API URL, e aí eu vou colocar aqui o caminho dela. Deixa eu copiar e colar aqui, que fica mais fácil. Que no caso é https www.googleapis.com/auth/youtube. Beleza, agora eu tenho o YouTube API URL, passo ele aqui dentro, beleza, criei aqui o meu escopo. Com o meu escopo em mãos, o que eu vou fazer? Eu vou criar a minha URL de autenticação. Então vamos colocar aqui, ó, const URL, e aí eu coloco aqui que eu quero o seguinte, antes de criar essa URL aqui, deixa eu criar aqui o seguinte, a gente precisa de instanciar um client do YouTube aqui em cima. Então eu vou vir logo aqui depois de onde eu pego essas informações, né, que eu tenho aqui o meu client secret, e vou ter que criar o meu OAuth2 client. Então const OAuth2 client, e aí ele vai receber uma nova instância do google.auth.oauth2, e aí eu passo para ele o meu client, meu secret, e também o meu redirect URL. Beleza. Passando tudo isso para ele, ele cria para mim esse OAuth2 client. Aí agora sim, aqui embaixo eu consigo criar minha URL usando aqui o const URL, vai receber o OAuth2 client, e aí eu vou chamar a função generate URL, então generate auth URL, na verdade, e aqui dentro eu passo o meu access type, e aí eu falo que é do tipo offline, então vou colocar aqui, ó, offline, que é para a gente poder fazer essa modificação aí no servidor, né, sem ter um usuário ali interagindo com isso, e passo o escopo, que aí no caso é os nossos scopes ali em cima, aquele array de escopo que eu criei. Isso vai me retornar a URL de autenticação, então deixa eu colocar aqui, ó, console.log, ou então vou só dar um res.send, né, posso dar aqui, ó, return res.send, e aí eu passo aqui essa URL, só para mostrar a vocês isso rodando no terminal. Então olha só, eu pego aqui e vou rodar o meu serviço, está escutando aqui na porta 3000, então aqui, vou voltar aqui no browser, vou abrir essa URL, e ele me dá aqui a URL que mostra aqui essas informações que a gente precisa. Então, com essa URL em mãos, ele vai me
apresentar, né, essa URL ela vai me apresentar a tela de login do Google. E aí aqui ele está falando que a minha URL de redirecionamento ela não bate, né? Ela não dá um match com o que eu configurei lá no Google. E lembra que lá no Google eu configurei na localhost 3000 e aqui eu só estou passando localhost, que foi exatamente aqui. Quando eu passo isso aqui eu estou passando só a localhost. Então eu preciso de concatenar ela aqui com a minha porta. Então eu vou colocar aqui, ó, direto aqui, eu vou colocar a minha porta. Né? Vou passar aqui a minha porta. E aí eu vou usar aqui o template strings para fazer isso. Então vou colocar aqui dessa forma o meu redirect URL. E aí eu vou passar aqui 2 pontos e a minha porta. Isso, dessa forma. Beleza. Agora vamos lá de novo. Ele vai me mostrar aqui. Deixa eu fechar isso aqui, deixa eu fechar isso aqui. Então ele me mostrou o URL aqui agora e agora a gente vai fazer aí o login. Então vamos lá. Beleza, ele me deu aqui a opção de fazer o login aqui. E aí ele está falando isso aqui justamente porque eu não tenho, não submeti isso para verificação, né? Como eu estou aqui só de teste, porque o ideal é depois que você faz a sua aplicação, você envia ela para uma confirmação lá do Google. Eles precisam de verificar, né, dar um review nessa sua aplicação, mas aí como eu estou fazendo de teste aqui, eu vou continuar na minha aplicação, e ele vai perguntar aqui se eu quero, né, permitir que ele consiga gerenciar meu YouTube. Eu vou permitir aqui, ele me pede mais algumas permissões aqui, então vou permitir aqui também, e aí por fim ele me redireciona para localhost, e aí me passa esse código aqui, ó. E aí é esse código que a gente vai usar para fazer o nosso token, para gerar o nosso token. Então vou colocar isso lá na nossa aplicação. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui embaixo. Inclusive na mesma URL, como eu coloquei a URL de redirecionamento sendo a mesma, eu posso gerenciar isso aqui, ou então eu posso colocar numa URL diferente. Então eu posso colocar assim, ó, app.get, e aí eu coloco aqui /code, mas aí eu vou ter que mudar isso lá dentro do Google APIs, eu não quero fazer isso, então eu vou pegar ela logo aqui mesmo e já vou gerenciar isso logo aqui no começo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu já vou pegar esse nosso código vindo lá do nosso query. Então vou pegar aqui o code que vai vir do nosso request.query. Já pego ele aqui direto. E aí se esse código existir, if code, aí eu vou simplesmente gerar o token e salvar ele dentro de um arquivo JSON. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, ó, const tokens, e aí eu vou simplesmente usar aqui, agora eu vou ter que usar um async await, então eu vou colocar aqui de uma vez, async await, e aí eu vou esperar pelo OAuth2 client, esperar que ele vou chamar aqui, né, o get token, e aí vou passar aquele código. E aí ele vai fazer uma outra requisição lá e buscar esses tokens para a gente. Beleza. Com esses tokens em mão, agora eu vou poder salvar eles em um arquivo. Para a gente poder usar de modo offline aí. E por fim, vou exibir aqui uma mensagem para o usuário, que aí eu posso simplesmente colocar aqui, por exemplo, um return res.json. E aí eu falo aqui, por exemplo, token salvo com sucesso, sei lá. Message token salvo com sucesso. Vou colocar assim, dessa forma. E agora aqui, ó, eu posso simplesmente fazer essa parte aqui ao invés de eu exibir essa URL lá e a gente ter que copiar, colar e tudo mais, eu vou simplesmente dar um redirect. Então, redirect. E aí ele vai redirecionar lá para essa URL e tudo mais. Então vamos testar isso aqui agora, ver se está tudo funcionando como esperado. E depois a gente volta implementando aqui a função de salvar num arquivo. Então vou voltar aqui na minha localhost 3000. Deixa eu reiniciar o servidor aqui, né? Esqueci de reiniciar o servidor. Isso. E aí eu volto aqui. Ele já me redireciona lá para o Google. Eu escolho qual conta que eu quero autenticar. Ele me dá essa mensagem aqui que minha aplicação ainda não foi validada pelo Google. Eu clico que eu autorizo, depois eu clico aqui na autorização novamente, dou mais permissões aqui,
E aí, pronto, está lá, os tokens salvos com sucesso. E aí, naquela variável tokens, eu tenho todos os meus tokens, eu posso salvar eles em arquivo. Então agora vamos criar essa função aqui de salvar em arquivo e junto disso vou criar também a função de ler de arquivo, né? Que a gente vai precisar de salvar e vai precisar também de ler desses arquivos. Então vamos lá. Então, como eu vou precisar de ler e salvar de arquivos, eu vou importar aqui a biblioteca nativa, né, que chama FS, que é File System. Então vou dar aqui, ó, require FS, e aí eu vou criar aqui embaixo essa função que eu vou chamar de save to file. Então vou colocar aqui const save to file, que vai receber os dados, data, vai receber o file e vai receber também os dados e o file, isso. E vou criar também a função que eu vou chamar de read from file. Então const read from file, que aí vai receber só o file. Que eu vou inclusive fazer o seguinte, eu vou renomear eles para path, que eu acho que faz mais sentido, né? Então aqui eu passo o path do file, né, que é o caminho desse arquivo. Opa, caminho desse arquivo aqui, isso. E aí eu tenho essas duas funções. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma promise, né? Eu vou retornar uma promise, vou trabalhar com promises. Então, return new promise. E aí aqui eu já recebo a nossa promise, né? Como callback. Então ela vai ter aqui o resolve e o reject. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um objeto, né, a partir uma string JSON a partir desse objeto data que eu mandei. Então const JSON, que vai ser aqui um JSON.stringify. E aí eu vou salvar aqui os dados, vou colocar aqui como nulo, que eu quero escolher todos os campos, e vou dar uma indentação de dois espaços, né, no caso. E aqui eu vou usar a função fs.write_to_file. Eu poderia usar async aqui também, mas eu vou fazer essa aqui, porque já fica no jeito aqui fácil, para a gente pegar o erro, não precisa de eu dar um try catch. Então, vou colocar aqui file, JSON, né, no caso é o path, né, me desculpa, path, e aí eu passo aqui o nosso JSON. E aqui por fim eu vou ter o nosso callback, que vai receber aqui o erro e os dados, que vai receber aqui o nosso erro. E aí aqui dentro eu vou fazer a seguinte verificação. Se tiver o erro, eu vou dar um return, reject, e aí passo o erro. E se não tiver nada, eu vou dar simplesmente um return, resolve, e aí eu passo true aqui. Então significa que ele salvou com sucesso. Deixa eu organizar mais essa função aqui. Vou salvar. Está aqui a nossa save to file. Certinho. E agora eu vou criar a read from file, que é bem similar. Então vou fazer a mesma coisa aqui dentro. Return new promise. E aí aqui dentro resolve, reject. E aqui dentro a gente vai fazer aí o que precisa de fazer usando também a FS. Então, FS read from file. Na verdade é read file, né? Tá aqui, ó. Read file. E aí eu vou passar para ela o path, que é de onde a gente quer ler isso aí. Vou passar o encoding, que é para eu pegar esses dados, né? Então é o TF8. Opa, o TF8. E aí eu vou ter o nosso callback aqui, que vai vir com erro e data, que vai ser o que ele receber lá dessa nossa leitura, né? Que tiver lá nesse arquivo que ele tentar ler. Aí a mesma coisa, se tiver erro, eu vou dar um return em um reject e aí passar o erro. Opa, erro. E aqui embaixo eu vou usar um try catch, porque a gente vai ter que ler esse JSON, né? Então vou dar um try catch aqui. JSON erro aqui. Opa, aqui assim. Isso. E aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte: se tiver erro, eu vou dar return reject
JSON erro. Mas se der tudo certo, eu vou pegar esse JSON, então vou pegar esse data, né, e vou dar um JSON parse. Né? Na verdade, eu vou dar um JSON parse aqui, e se tiver errado que vai cair lá naquele cat. Então vamos fazer aqui, ó, JSON.parse, e aí eu vou pegar esses dados. E aí eu vou ter aqui um JSON object. Então vou pegar aqui, ó, const JSON, isso, e aí aqui eu vou dar um resolve. Então return resolve. Esses returns aqui, na verdade, eu nem precisaria de muitos deles, mas eu coloco só para ter sempre essa boa prática de ter um return ali em todas as funções, né? Então return, e aí eu retorno esse JSON aqui. Beleza, com isso eu já consigo ler do arquivo, salvar no arquivo e ler do arquivo. Isso aqui poderia ser um banco, poderia ser qualquer outra coisa, mas como eu quero só guardar esses tokens aqui de forma rápida, eu não vou precisar de um banco de dados para isso. Aí beleza, e eu podia também, outra coisa que eu podia fazer era colocar isso aqui em uma outra função, né? Em um outro arquivo, inclusive, não, acho melhor fazer isso para ter boa prática aqui. Então vamos criar aqui um arquivo que eu vou chamar de storage.js, e aí eu vou trazer essas funções para cá. Então, deixa eu fechar isso aqui. Vou trazer essas funções para aquele arquivo lá, storage. Então vou colocar elas aqui. E aí aqui eu vou precisar de algumas coisas, né? Eu vou precisar do fs, ele vai ficar aqui dentro também. Deixa eu ver o que mais. E vou precisar de exportar nessas duas funções. Então, module.exports, e aí eu vou passar save to file e read from file. Beleza. Aí aqui na nossa home eu vou precisar de importar. Aqui na nossa home eu vou precisar de importar aquele arquivo, então eu vou colocar ele aqui embaixo, ó, import, na verdade const save to file, é o que a gente precisa aqui agora, require, e aí vou passar o caminho daquele arquivo lá, então, ponto barra do nosso storage.js, beleza, e agora eu vou fazer esse salvar em arquivo aqui, então const stored, e aí coloco aqui await, save to file, e aí eu passo aqui os nossos dados, que são os tokens aqui, e o nosso path, no caso o nosso path vai ser o token file aqui, que vai ficar no mesmo arquivo aqui, no mesmo diretório que a gente está, então token file. Beleza, vou rodar isso aqui mais uma vez. Esse storage aqui eu posso gerar para gerar essa mensagem, então vou colocar aqui, ó, const, e aí eu coloco message, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, se tiver salvo, eu vou colocar aqui salvo com sucesso, token salvo com sucesso, se não, erro ao salvar token. Beleza. E aí aqui eu passo essa mensagem, como os dois são os mesmos nomes, né, eu posso simplesmente omitir um aqui. Beleza, salvei lá, tal. Se tudo estiver ok, isso vai gerar para mim um arquivo aqui chamado tokens, né? Alguma coisa desse tipo, que foi o nome que eu coloquei lá no .env. Então vamos reiniciar aqui, beleza? Vamos voltar lá no nosso localhost 3000 aqui sem código. E a gente vai ter aqui o código agora e token salvo com sucesso, beleza? Porque agora eu já autorizei tudo lá, né, no Google, então ele não precisou de verificar novamente. E agora eu tenho aqui, ó, accesstoken.json, que tem aqui todas as informações do meu token. Tudo aqui, tudo que aconteceu lá, e principalmente essa chave tokens aqui, que ele salvou pra gente. Aí beleza, agora a gente está na parte de poder criar o nosso arquivo que vai de verdade atualizar lá o nosso vídeo, interagir lá com a API do YouTube. Por enquanto a gente só fez aqui a autenticação. Então eu vou criar um outro arquivo aqui que eu vou chamar de updater, isso.js, e é aqui que a gente vai ler aquele token, usar as APIs do Google e tudo mais. Então eu vou importar aqui mais uma vez, né, as funções aqui que a gente teve aqui no index, né, vou importar de novo aqui o nosso .env, vou usar ele aqui dentro do updater também, né, e aí eu preciso de configurar ele, então já vou colocar logo aqui embaixo. Vou precisar também do nosso storage, então agora eu preciso da read from file, né, que dessa vez eu vou precisar de ler do arquivo. Eu vou pegar também o nosso client
e secret lá do nosso process.env, então ele tem que ficar assim, isso. O que mais que eu vou precisar? Do nosso video ID, exato, vou precisar disso aqui também, e também do do token file aqui, porque a gente vai importar, né, desse arquivo. Vou precisar de passar ele aqui para o read from file. E agora a gente vai fazer as funções aí que fazem o nosso update lá no YouTube. Então vamos lá. Para começar tudo isso, eu vou criar uma função que eu vou chamar de update video. Então const update video, que vai receber aqui um arrow function, beleza? E eu já vou chamar ela logo aqui no final do arquivo. Então update video, isso, para quando eu executar esse arquivo, ela já ser chamada, né? Essa função já vai ser chamada logo aqui no começo. E aí o que a gente precisa de fazer? A primeira coisa que eu preciso de fazer é pegar o vídeo. Então eu vou pegar aqui, ó, vou criar uma função que eu vou chamar de getVideo. GetVideo vai ser a primeira função que a gente precisa de chamar, e para isso eu vou passar para ela o video ID, beleza? Uma vez que eu peguei o vídeo, aí eu vou poder fazer o update title. Então vamos colocar aqui, ó, uma outra função que eu vou criar, né, futuramente aí, que vai chamar update title. E aí para ela eu vou ter que passar as informações do vídeo, mas aí na hora lá a gente vai fazendo. Então vamos lá. Primeira coisa é getVideo. Então vamos criar ela aqui, const getVideo, e aí vai receber o video ID. Beleza? Um arrow function aqui também. E aí, para a gente pegar o vídeo, eu vou ter que logar no YouTube. Então, eu vou precisar também de criar uma outra função para logar no YouTube e pegar esse YouTube Client. Eu preciso aqui, ó, logar no YouTube. E aí, agora de forma programática, né? Eu não vou mais usar o browser nem nada disso. Eu vou simplesmente executar esse comando e ele vai logar no YouTube para mim. E como que ele vai fazer isso? Ele vai ler o meu arquivo de tokens e usar esses tokens para fazer esse login. Então vamos lá, vou criar uma outra função aqui que eu vou chamar de getYouTubeClient. Então const getYouTubeClient. E aí aqui é que a mágica vai começar a acontecer, né? Então vamos lá. Eu vou retornar uma promise nisso aqui, então return new promise. E aí aqui é a mesma coisa, resolve, reject. Isso. E aí, aqui dentro, a gente vai chamar o seguinte, olha só. Eu vou precisar de criar mais uma vez aquele OAuth2 client. Então, vou copiar ele aqui do meu... Vou precisar mais uma vez desse OAuth2 client aqui, ó. Então, vou copiar ele aqui. Vou colar ele aqui em cima para ele ser criado aqui para a gente. E aqui dentro a gente vai usar ele da seguinte forma. Primeiro eu vou ler os meus tokens do arquivo. Então, const... E aí eu quero só a chave tokens lá do meu arquivo. Então aqui vou dar um await aqui. E aí eu vou precisar de pôr um async aqui em cima. Isso. E aí vou falar, né, read from file. E aí eu passo o path desse file, que no caso é o nosso token file. Beleza. Com esse token em mãos, eu vou usar o OAuth2 client para setar, né, definir aí as credenciais. Então set credentials. E aí eu passo esses tokens. Com esses tokens, né, enviados lá para o OAuth2 Client, eu consigo fazer o seguinte agora. Eu consigo pegar o nosso... Eu esqueci inclusive de importar isso aqui, né? Deixa eu importar isso aqui também, o nosso Google APIs aqui em cima. Coloquei ele aqui. E aí agora com isso eu consigo fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e fazer aqui... O nosso cliente vai chamar YouTube, então const YouTube, e aí vai ser google.youtube, que é onde a gente quer logar, e aí aqui dentro eu vou passar para ele algumas informações, que eu vou falar que a versão é a 3.v3, né, da API do YouTube, então a API v3, e vou falar que a autenticação é esse OAuth2 Client que eu acabei de criar. Então aqui eu vou conseguir logar esse usuário, né? Feito tudo aí certinho,
eu vou ter aqui em mãos esse client, né, esse YouTube client. Então eu vou dar um return resolve e aí eu passo aqui o YouTube client. Beleza. E eu posso colocar tudo isso aqui dentro de um try catch. Aqui. Isso, try catch. Pegar aqui o erro. E aqui, se der errado, a gente dá um return em reject error. Beleza. Com o YouTube Client em mãos, então agora já estou logado no YouTube aqui. Então, const YouTube. Então, agora que eu tenho o YouTube Client, eu vou buscar esse vídeo, né? Então, eu vou pegar ele lá da seguinte forma. Vou colocar aqui const result, e aí await, e aí vou pegar o YouTube Client que eu tenho aqui, videos.list. Isso aqui está tudo descrito lá na API, tá? E aí eu passo aqui o ID que eu quero, então vai ser o vídeo ID que está aqui em cima, né? A gente colocou aqui em cima. E vou pegar também a parte que eu quero, que é a parte de parte. E aí vou colocar aqui que é statistics e snippet. A gente não quer todas as informações, a gente só quer algumas. Beleza? E aí com isso, eu vou ter aqui esse result com várias informações. Então deixa eu colocar aqui, ó, console.log nesse result, para a gente ver o que acontece aqui, né, quando eu chamar essa getVideo. Então vamos passar aqui o seguinte, vou pegar aqui getVideo, vou passar aqui o vídeo ID, que é esse cara que está aqui, né, e aqui, chegou aqui dentro, eu pego o YouTube Client e faço essa listagem lá no YouTube, buscando pelo ID, vai me retornar um resultado. Vamos ver se está tudo certo aí. Então vamos rodar aqui, ó, node updater.js. Ele já me deu um erro aqui, ó, que redirect URL não está definido lá. Então vamos buscar esse redirect URL, que vai estar... Cadê ele? Eu não peguei ele. Aqui, ó, redirect URL, eu não copiei ele aqui. Beleza? E eu não tenho essa porta aqui também definida aqui dentro. Então, vou ter que pegar, vou passar essa porta também lá para o meu arquivo .env. Então, peraí, só um minutinho. Vou fazer aqui o seguinte, ó, const port, e aí vou fazer process.env.port, e aí eu vou ter essa porta separadamente aqui para eu poder usar aqui, ó. Isso. Colocar dessa forma, aí eu vou pegar essa porta e vou incluir lá no meu .env. E aí eu vou importar também, né? Vou pegar esse valor da porta aqui dentro e vamos ter ele aqui também. Então, vou mudar aqui para port, que agora está em minúsculo. E beleza, agora sim eu tenho o auth2 client aí no jeito. Vamos voltar aqui, vamos executar de novo. E aí aqui ele está me falando agora o seguinte, ó, que ele até achou lá no projeto, mas que eu ainda não posso usar para esse tipo de chamada na API. Então que eu tenho que ir lá nesse endereço aqui, ó, né, que já vai com o ID do meu projeto aqui, para eu poder habilitar a API do YouTube. Então, eu vou vir aqui, né, eu vou colar aquele endereço aqui, peraí. Deixa eu aqui, eu vou clicar no endereço aqui, isso, e ele vai me redirecionar lá para o meu projeto, já para eu habilitar aqui a API do YouTube, né? Então, vou habilitar ela aqui. Pronto, agora parece que já está habilitada. Ele ainda pede aqui para eu esperar alguns minutos e tudo mais, mas vamos testar aqui de uma vez para ver se já funciona. Ele está me falando aqui que eu tenho esse problema de statistics, é porque eu escrevi errado. Então vamos voltar aqui, ó, cadê? Statistics, acho que é isso mesmo, statistics. Vamos tentar lá e aí está aqui, ó. Agora eu tenho a informação aí do vídeo que eu pedi lá, ó. Tá mostrando aqui um tanto de informação, os headers, não sei o que, tudo aí. E agora eu vou precisar de pegar aqui dentro de data, itens, e aqui nesse objeto aqui que está o que eu preciso do meu vídeo. Então vamos voltar aqui, ó, result, e aí eu vou colocar aqui, ó, const vídeo, e aí eu vou pegar de result, olha só, result, aí eu vou precisar aqui, né, esse aqui é meu result inteiro, né? Vem config, não sei o que. Aí tem aqui, ó, data.
Então, ponto data. E aí dentro de data eu tenho itens, então ponto itens. Aí aqui no itens eu tenho um array, então vou pegar o primeiro item desse array, então 0. E aí aqui é o meu vídeo, que é esse objeto aqui, exatamente esse objeto aqui que eu quero pegar. Então vou rodar isso aqui mais uma vez e vou dar o console log agora, ao invés de ser no result, vou dar no vídeo aqui. Então vamos voltar aqui, isso, e tá lá. Agora eu tenho aqui, ó, o meu vídeo, e aí eu tenho aqui quando ele foi publicado, tem o ID do canal, tem o título dele, né, tem aqui o nome do canal, tem as tags que eu coloquei nele, categoria, não sei o que, olha lá, o título, né, localizado aqui, tá tudo aqui certinho. E esse vídeo aqui, ele é o seguinte, é um vídeo que eu subi ele aqui, e ele chama só isso aqui, ó, YouTube API Test. É um vídeo de 30 segundos, onde eu mostro ali o feed do meu Instagram. Não tem nada demais. E aqui está o título dele. Eu posso dar F5 aqui. E está aqui o título. E o que a gente vai fazer aqui no primeiro momento é mudar esse título aqui. Entendeu? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou mudar o título. Então agora eu peguei o vídeo. Agora que eu peguei o vídeo, né, como essa função é só para pegar o vídeo, então vou retornar ela aqui. Então vou criar aqui uma promise para a gente retornar isso aí. Então return new promise. E aí aqui eu vou colocar resolve reject. Isso. Vou englobar tudo aqui com essa chamada da promise. E aqui dentro eu vou colocar tudo dentro de um try catch. E se der errado, eu vou dar um return reject error. E se der certo, return resolve. E aí passar o meu vídeo. Beleza, agora eu tenho aqui a minha função. Deixa eu indentar isso aqui melhor. Isso. Deve estar com alguma coisa errada porque ele não está indentando sozinho. Mas deixa eu ver aqui. New promise. Tá, beleza. Aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um async aqui. E aí eu vou simplesmente dar um const await e esperar por esse vídeo. Opa, na verdade é ao contrário, vídeo e aqui await. Isso. Agora com o vídeo em mãos, aí sim eu vou fazer o update do título aqui. Porque agora eu consegui pegar as estatísticas dele lá, né? Consegui pegar os dados. E aí aqui eu vou usar agora essa update title e a gente vai passar para lá o vídeo e vou passar o vídeo e lá a gente decide o que faz com o title, né? Então vamos lá. Const update title, que vai receber aqui o vídeo. E aí aqui nós vamos fazer o seguinte, a gente vai gerar um novo título, então new const new title, e aí aqui eu vou fazer, sei lá, meu novo título, e aí só para ficar dinâmico, vou colocar aqui colocar um timestamp junto, newDate.getTime, só para pôr um timestamp junto com o título aqui. E agora a gente vai fazer o update desse título. Então eu vou precisar de pegar o client de novo. Então aqui dentro eu posso pegar o client novamente. Então vamos aqui, const YouTube, e aí a gente vai ter aqui await, e aí get YouTube client, que a gente já fez lá em cima. E aí para usar esse await aqui eu tenho que pôr um async aqui em cima. E agora eu vou precisar de fazer o update, né? Agora que eu tenho aqui a chamada aqui do YouTube, né? O client do YouTube, eu vou fazer o update. Então const update result, e aí eu vou ter aqui await,
e aí vai ser youtube.videos.update, e aí aqui eu vou passar a nossa requisição. Então, o que eu preciso de passar aqui dentro? Eu tenho que passar o request body, então request body, assim, vai ser um objeto, né? E aqui dentro eu passo ID, e aí no caso vai ser aqui o vídeo que veio aqui, né? Vídeo, e aí cadê os meus dados do vídeo? Vídeo.id, então tá aqui, tenho aqui o ID. Aqui eu vou precisar de passar um snippet, onde eu passo o category e o title, snippet, e aí eu passo aqui o novo title, que no caso vai ser aqui, ó, title, e aí new title. E ele pede também que eu passe esse category ID, então vamos pegar aqui esse category ID, ó, category ID, dessa forma aqui. E aí eu vou pegar ele justamente do próprio vídeo. Vídeo.snippet.category ID. Ele está logo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que está aqui em vídeo, e aí eu tenho aqui snippet, e aí dentro de snippet eu tenho aqui category ID. Então é isso que eu vou passar aqui, category ID. Beleza. Junto do request body, que é esse objeto que a gente acabou de criar aqui, eu vou passar também a parte que eu estou fazendo update. Então eu vou passar aqui embaixo, ó. Deixa eu colocar aqui, isso, e aí vai ter aqui o part, e aí eu passo snippet. Beleza. E aí com isso eu vou ter aqui o meu resultado, né, do update. Então console.log update result. Vamos rodar isso aí para ver se vai funcionar igual a gente espera. Já deu um erro aqui falando do meu await, porque não é um valid async function. Onde é que ele está falando isso aqui? Updater 37. Ah, tá, porque aqui eu mudei. Tem que pôr esse async aqui, ó. Isso. E eu acho que é isso aí. Vamos rodar novamente. E tá lá, ele me retornou aqui 200 ok, então significa que meu vídeo recebeu aí esse novo título, né? Então vamos lá no YouTube e vamos olhar, ó. E tá lá, novo título. Se eu fizer de novo, ó, mudar aqui, quer ver, por exemplo, para meu, aqui, ó, Emerson Broga Rocks. Vou colocar dessa forma aqui. E aí vou tirar aqui o timestamp. Vamos deixar só essa string aí, Emerson Broga Rocks. Aqui, isso. E aí vou rodar aqui o nosso updater de novo. Pronto, respondeu 200 ali novamente. Então eu posso ir lá no YouTube, dar um F5 aqui e tá lá, Emerson Broga Rocks. Então com isso aí, dessa forma você consegue fazer um update, né, no próprio YouTube. E aí, lembra que a gente pegou aqui o número de... A gente pegou todos esses dados, né, do vídeo. Então, quer ver? Ó, se eu voltar aqui e dar um console.log no vídeo. Então, console.log vídeo. E vou comentar aqui a parte do update. Só para a gente pegar os dados do vídeo aqui de novo. E aí ele me dá aqui nas estatísticas, ele me dá o view count, like count, dislike count, favorite count e comment count. Então eu tenho todos esses dados aqui e eu posso usar eles mesmos para atualizar o vídeo, né, igual vocês viram aí nesse vídeo que vocês estão assistindo, né, que ele atualiza ali alguns dados do próprio vídeo. Então, pessoal, é isso aí. Como vocês viram, eu fiz aqui o exemplo, né? Teve aí alguns probleminhas na jornada, mas foi para exemplificar para vocês como que isso funciona mesmo, como que a gente faz aí de forma real em um vídeo do YouTube. Claro e lógico que no exemplo eu não conseguiria estar editando esse próprio vídeo porque ele ainda não está no ar, né? Lógico, na hora que eu estou gravando, fazendo esse código lá, ele ainda não está no ar, então eu atualizei usando esse vídeo de exemplo. E agora eu queria fazer o seguinte, eu fiz lá mostrando como que a gente atualiza o título do vídeo. E aqui nesse vídeo eu atualizei também o thumbnail, eu atualizei também a imagem. E se esse vídeo chegar a 1000 likes, ou seja, se ele der ali 1000 likes,
eu vou disponibilizar também o vídeo mostrando como que atualiza o thumbnail, que já envolve uma outra coisa, né? Que atualizar o título do vídeo é só gerar uma string e atualizar, igual vocês viram. Né? Tem toda a parte de autenticação, de né, utilizar a API e tal, mas na parte de atualizar o thumbnail com um número dinâmico, envolve gerar uma imagem de forma dinâmica e depois atualizar isso aí na API do YouTube. Então, eu vou deixar aqui essa dica aí, que se esse vídeo chegar a 1000 likes, eu vou fazer também o vídeo ensinando a atualizar a thumbnail. Então é isso, se você gostou, né, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda bastante. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e valeu!